Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Almir Serpa. Nossa videoaula de hoje será sobre áreas de figuras planas para as nossas turmas do 8º ano. Fica ligado aí e já vamos começar a trabalhar muito em resolução de questões, tá bom? Não esquece de estar sempre plugados nos nossos canais. Nós estamos no Facebook, nós vamos estar sempre na plataforma do EducaPE. Nós vamos estar sempre presente com vocês nas videoaulas, sejam elas online, sejam elas gravadas lá no YouTube. Nos segue, tá bom? E quem gosta dessa aula pelo aplicativo, baixa e conecta aí para a gente poder seguir. Vamos para a nossa aula de número 4? Vamos lá, Mari, vamos mostrar para eles aí já o nosso tema, tá bom? Área de figuras planas. Eu estou mostrando uma pequena planta aí de uma futura casa, já para a gente ter ideia do esboço e já começar com a ideia de área de figuras planas, tá bom? A figura traz o esboço de uma planta baixa de uma casa, de uma futura residência, e que tem essa metragem aí, ó, 5 metros por 6. Tá bom? Meio retangular, né? Bem retangular para a gente trabalhar. Vamos em cima dela já resolver algumas questões. Sabe-se, claro, que isso varia muito, mas em algumas localidades onde o imóvel será construído existe o Imposto Predial Territorial Urbano, chamado de IPTU. Quem tem residência sabe muitíssimo bem. Se não, pergunta aos seus pais, pergunta aos vizinhos, que você vai ter informação, ou pesquise sobre o IPTU da sua região. É uma taxa cobrada em cima, anualmente, em cima daquilo que é construído, da sua casa, seja construída no terreno, tá? É calculado conforme a área de construção da residência. No caso aí, a área total, nós vamos saber, mas nós temos 5 metros por 6 e a gente vai calcular para poder ter uma ideia. Quanto que cobra esse IPTU? Bom, nesse cálculo aí, são cobrados R$14 por metro quadrado de área construída, tá bom? E todos os anos você tem que pagar o IPTU, isso não tem como fugir. Quanto irão pagar quando construir esse imóvel essas pessoas? Nós vamos calcular para eles agora, tá bom? Segue aí comigo. Lembrando, R$14 por metro quadrado, e eu agora vou fazer o cálculo da área dessa futura planta, tá bom? É um retângulo e nós vamos usar a área da base vezes a altura. Então, 6 vezes 5, 30 metros quadrados. Ora, a casa vai ter no futuro 30 metros quadrados. Pequenininha, simples. Mas vão pagar quanto de IPTU? Ora, se eu tenho 14 por metro quadrado, eu vou multiplicar a metragem da casa pela taxa. 30 por metro quadrado, tá bom? Então, 30 metros quadrados vezes 14, eles vão pagar R$420 de IPTU por ano. Se liga aí, ok? Esse é o valor do IPTU por ano. Pode ser parcelado? Normalmente é parcelado, porque a gente paga muita taxa e estamos aí verificando um real problema do nosso cotidiano que fala sobre área de figura planas. Fechou? Agora vem comigo. Vamos trabalhar outras atividades a partir desse conhecimento. Peguei uma questão aí que fala sobre, no jogo de damas, o tabuleiro é dividido igualmente em 64 casas, quadradinhas aí entre pretas e brancas, como está na imagem, tá bom? Bom, o tabuleiro representado a seguir tem 1.024 centímetros quadrados de área. Qual é a medida do lado de cada casa desse tabuleiro? Ora, eu tenho a metragem total do tabuleiro, agora eu quero saber, ele quer saber apenas a metragem de um quadradinho desse. Vamos lá então para a solução? Segue aí comigo. A área total é 1.024 centímetros quadrados, 64 casas, eu vou dividir esse 1.024 centímetros quadrados pelas 64 casas e vou saber o valor de uma casinha dessas, tá? Então vamos lá. 16 centímetros quadrados é o valor da casa de uma casinha dessa ao fazer essa divisão. Mas na verdade ele quer o lado do quadrado. Viu lá na questão? O lado do quadrado. Para eu achar o lado do quadrado, que tem 16 centímetros quadrados de área, é muito fácil. Vou fazer a ilustração para vocês aí. Faço de conta que isso é um quadradinho perfeito
e aí eu tenho o lado e a área dele é 16, a gente já sabe, tá bom? Aí, ó, 16. Qual é a fórmula, então, da área do quadrado? Lado vezes lado, muito simples, lado ao quadrado. Então, querendo saber o lado, eu vou ter que, a partir disso, né, dessa fórmula, extrair a raiz quadrada de 16. Lembre-se, como a gente está falando de área de figura plana, eu vou desconsiderar de imediato os valores negativos, tá bom? Porque nós sabemos que a raiz quadrada tem mais ou menos, tá? Então a gente vai usar só o valor positivo. O contrário para eu resolver o L ao quadrado, eu elevo ambos em raiz, ou eu faço essa transição aí, né, de L igual a raiz de 16 e vou achar L igual a 4 centímetros. Fechou a questão? Sim, agora fechou. Ufa, professor, questão bem complicada. Não, mas fala muito sobre área de figuras planas e a gente precisa sempre estar atento aos detalhes que a questão pede, tá bom? E é claro, ao uso da matemática básica, não esquece, estamos nas fórmulas, aplicando as fórmulas, mas meu conhecimento de matemática requer conhecimento, por exemplo, sobre raiz quadrada, conhecimento sobre multiplicação e divisão, tá bom? Então fique ligado que os conhecimentos anteriores não ficam de fora das resoluções. Vamos lá para a nossa atividade? Mais uma questão, Mário. Então, traz comigo aí para a gente resolver a questão 2. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir um campo que tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura? Bom, a partir de agora, nós vamos calcular esse campo quadrado aí, e nós vamos trabalhar com a ideia de área de figura plana, só que lembrando, ó, bem claro, ele está pedindo para que se descubra quantos metros quadrados de grama eu vou utilizar. Num caso real mesmo, a gente vai comprar, claro, um pouquinho a mais, porque se o campo vai ser utilizado, algumas partes do campo vai ter pedaços de grama sendo repostos, tá bom? Mas isso na vida real é muito simples. Bom, vamos calcular. É um campo de futebol na forma retangular que tem 105 metros de comprimento por 68 de largura. Então eu vou fazer a multiplicação de um lado pelo outro e aí 105 vezes 68 vai dar 7.140 metros quadrados de grama. Mais uma vez, traz para mim aqui, Mário, que eu vou chamar a atenção de um valor. Ó, área de figura planas. Estamos trabalhando numa questão com uma hipótese da compra de uma grama para esse campo. Ora, eu preciso comprar mais gramas, porque quando ele for utilizado, claro que pedaços dessas gramas elas serão destacadas e eu tenho que ter reserva para substituir, tá bom? Então, aquela medida de 7.140 metros quadrados, ela pode ser para mais, ok? Se liga aí, mas resolve a questão exata que foi pedido lá no nosso questionamento, tá certo? Vamos para a questão terceira, já direta agora, para a gente ver isso num paralelogramo. Vamos lá, Mari, comigo? Questão 3. Determine a área do paralelogramo a seguir. Essa imagem que vocês estão vendo aí. A altura do paralelogramo, 5 centímetros, e a base dele, o seu comprimento, 7. Professor, ele é meio inclinado. E eu uso a mesma fórmula do retângulo? Exatamente. Vá lá no seu livro didático que você vai ver que compensa essa inclinação. É como se eu tivesse uma moldura sem o quadro e ela ficasse um pouco torta. Então o quadro retangular, quando eu aperto ele, ele vai ficar nessa inclinação e a fórmula é a mesma, tá? Um lado compensa a falta do outro. Vamos para a solução? Vamos lá, direto comigo. Eu vou usar a base vezes a altura, a mesma fórmula, o mesmo raciocínio que eu usaria para um retângulo, eu vou multiplicar 7 vezes 5, 35 centímetros quadrados. Essa seria a superfície dessa figura e aí resolveria claramente a solução, tá bom? Se liga aí. Vamos para... Mari, traz para mim agora que eu vou falar um pouquinho sobre a área de figuras planas, agora é triângulo. Já vimos retângulos e paralelogramos, agora a gente vai para triângulo.
Professor, eu já vi isso nas aulas anteriores, lá no 7º ano, que falava que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Pronto, agora a gente vai botar em prática. Só relembrar, matemática é isso, é o formato de escadinha, um depende do outro, tá? O meu conhecimento anterior eu posso aplicar agora nesse ano. Então vamos lá para os slides, para que você entenda comigo o que é a área de figura de plana a partir do triângulo, tá bom? Vamos lá, Mari, mostra para eles aí. Então, eu tenho essa ilustração, a altura do triângulo, usei um triângulo retângulo, mas tem vários tipos de triângulo, se liga aí, tá? E a base, que é essa parte da medição voltada para baixo, tá bom? Vamos para a aplicação direto na fórmula, que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ó, muito fácil de aplicar. Vamos para a nossa atividade. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é 240 metros quadrados e cuja altura mede 120? Ele deu o total da área, ele deu a altura e aí a gente vai achar a medida da base. Nós vamos calcular a partir da fórmula. Vamos aplicar? Vamos lá. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu vou aplicar a área total, então no lugar de AT eu substituo, tá bom? Substituindo e substituindo também a medida da altura de 120, eu vou claramente ficar só com a base, do jeito que está aí, ó, no seu slide para você. 240 é a área total, 120 é a minha altura, e aí o B fica como base a minha incógnita lá, algébrica, tá bom? Então vamos ver. Se liga que eu posso passar esse 2 que está dividindo para o próximo membro, e aí ele inverte a operação, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, e aí fica mais fácil para calcular. Segue comigo, ó. Viu a animação? Então vamos lá. Esse 2 passou multiplicando 240, duplica, 480 é igual a B vezes 120. O 120 está multiplicando o B, vai passar para ser divisor do 480. Mais uma vez, ó. 480 dividido por 120, nas simplificações aí de 0 com 0, eu vou obter claramente, professor, eu posso fazer isso? É mais rápido, simplifica 0 com 0 aí, que não vai alterar resultado nenhum, tá bom? Então, B vai ser igual a 4 metros. Acabamos de calcular a base que ele pedia, tá bom? Desse triângulo. Calculou, fechou a questão. Bom, vamos diretaço para a nossa próxima quinta questão. Resolver questões é importante para a gente fortalecer o que a gente já sabe e aplicar a fórmula, tá bom? Então, vou ler para vocês a questão. Vamos ler comigo? O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Calcula o valor que será gasto nesse empreendimento. Professor, é possível mesmo ter um terreno assim? De várias formas. Vocês não conhecem e ainda nesse mundo afora a forma e o formato que os terrenos têm aí livre para as pessoas adquirirem, tá bom? Então esse terreno tem 20 centímetros supondo, claro, que é uma miniatura do terreno, 20 centímetros de altura por 15 centímetros de base, tá bom? Vamos lá. Se a gente fosse utilizar, utilizaríamos a fórmula da base vezes altura sobre 2, mais uma vez, usando área de figura plana triângulo, tá? Bom, o triângulo está aí claramente para vocês, de uma ilustração de uma miniatura de um terreno, e a partir dele eu vou resolver. Então, a área seria 20 vezes 15, porque, professor, 20 trocou? Não importa. Se eu multiplicar 20 vezes 15 ou 15 vezes 20, vai dar no mesmo. Então, 20 vezes 15 sobre 2, 20 vezes 15 vai dar 300. 300 dividido por 2, 150 centímetros quadrados, tá? Corrige isso aí para mim, por favor. Centímetros quadrados. E aí, a partir desse material, eu teria a suposição de um terreno de verdade. Se ele fosse de verdade, eu teria 150 metros quadrados. E o material impermeabilizante, que custa R$ 9,23 por metro quadrado, eu vou multiplicar.
Tá bom? Então, na vida real, eu gastaria quanto, professor? 150 vezes 9,23, que vai dar esse valor aí, ó, R$ 1.384,50, tá bom? Bom, agora nós já vimos a aplicação da área sobre todo esse material que a gente já viu de figuras, área de figuras planas. Então, começamos com a ideia do retângulo, depois trapézio, e estamos ainda na área do triângulo, que a fórmula já é comum de vocês já discutiram um pouquinho sobre ela, já viram isso em anos anteriores e estamos aplicando direto. Por isso que agora a gente vai perder tempo, mais uma questão de área de figura plana, triângulo. Vamos lá, Mari, mostra para eles aí nossa sexta questão. Determine a área de um triângulo cuja base mede 25 centímetros e cuja altura mede 12 centímetros. Vou aplicar direto na fórmula. Bem simples, professor. Muito fácil. Qual é a solução? Então, acompanha comigo. Mais uma vez, eu tenho base vezes altura sobre 2 para a área do triângulo. Vou substituir direto. 25 vezes 12 dividido por 2. Quanto é que vai dar essa questão aí? 25 vezes 2, 300 dividido por 2, 150. Opa! Calculamos a área total, que é 150 centímetros quadrados para essa questão. Tranquilo? Tá fácil? Vamos seguir então. Não esquece, a gente está falando sempre de área de figuras planas. Cada figura vai ter uma forma, um modelo matemático. A gente chama de fórmula normalmente, mas vai ter sua forma de resolução. E agora a gente vai migrar para uma coisa muito interessante, que é a área de figura plana dos objetos, dos materiais em formas redondas, tá? Que a gente vai falar circunferência, corpos redondos, tá bom? Vamos lá, Mário, mostrar para eles agora que a gente vai trabalhar com a área do círculo. Tá vendo aí no seu slide? Vou lembrar para vocês que a gente não precisa recapitular, porque vocês já viram isso, o valor de π, tá? 3,14 é o mais comum a ser utilizado. Aqui a gente não vai utilizar o valor de π direto, para não complicar mais ainda. Mas lembra, como é que eu calculo o valor de π? Eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro e ele vai dar 3,14 aproximado. Tá aí, tá bom? Então, a área do círculo ela depende do raio. Professor, mas eu já vi questões que falam sobre diâmetro. Não tem problema. Diâmetro é o dobro do raio. Não esquece. E o comprimento da circunferência é esse contorno da circunferência, tá bom? Vamos lá para a gente já fazer uma resolução de problemas. Vamos lá. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 9 metros. A questão pede para calcular a área do círculo, eu vou aplicar. Mas, professor, nem lembrava mais da área do círculo. Vou lembrar para você aqui na solução. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? Então, o valor de π a gente não vai substituir, até porque a questão não pediu para eu falar do 3,14. Vai ficar em função do π. Tá tranquilo? É até mais fácil, porque eu substituo o raio direto. Então, vamos lá. Substituindo o raio pelo valor dado na questão, que é 9, eu só preciso calcular 9 ao quadrado. Gente, não vai esquecer de um detalhe. 9 ao quadrado não é 9 vezes 2, tá? Matemática básica é 9 vezes 9, potenciação. Lembra dos anos anteriores? Então, vamos lá. 9 vezes 9, 81. Colocando na ordem aí, claro, 81 π metros quadrados. E fica assim mesmo, professor? Claro, a gente não tem o valor de π, não vai substituir lá na questão, tá? Mari, volta comigo aqui para eu trabalhar com eles um pouquinho. Olha, mais uma vez eu vou alertar vocês. Toda vez que eu tiver uma potenciação, o expoente, ele indica o número de vezes que eu multiplico a base. Não confunde, não vai fazer 9 vezes 2. É 9 vezes 9, ou seja, 9 vezes ele mesmo, 2 vezes, tá bom? Isso está lá em potenciação. Revisa isso.
Matemática básica não pode fugir, tá? Então, vamos voltar direto para questões para a gente resolver aí sobre a área de figura plana. Vamos lá, Mari, mostra para eles aí. 8ª questão. 6 pessoas compraram uma pizza circular com 36 centímetros de diâmetro. Uma pizza grande, tá? E pretendem dividi-las em 6 partes iguais. Claro, faz jus, tá bom? Então, a área da superfície de cada pedaço de pizza em centímetros quadrados é claro que você numa pizzaria vai receber a pizza com o garçom já dividindo. O caso aí é que eles compraram essa pizza e eles vão ter que dividir em casa, tá bom? Para essas 6 pessoas. Vamos lá para a solução? Muito fácil, ó. Eu vou primeiro calcular a área total dessa pizza. Ela tem... essa pizza tem 36 centímetros de diâmetro, então se liga aí, diâmetro, que é o dobro do raio, lembra da gente já ter conversado com isso? Esse é o símbolo do diâmetro, não vai esquecer, tá? É um símbolo desse círculo com um corte em diagonal, e aí o raio é o diâmetro dividido por 2, tá bom? Bem simples. Ora, então o diâmetro 36 centímetros, eu divido por 2, o raio tem 18 centímetros. Fechou? Vamos lá, agora seguindo já que eu sei o raio, vou substituir na fórmula. 18 ao quadrado, mais uma vez lembrando a vocês, não é 18 vezes 2, é 18 vezes 18, tá bom? Potenciação, não esquece. Não pode esquecer isso, senão vai dar a resposta errada. Então, 18 vezes 18 dá 324 pi centímetros quadrados. Então, professor, aí a pizza vai ficar em função de pi? Sim, claro. Mas aí, o total dela vai ser dividido em 6 partes iguais, tá bom? E aí, quando eu divido em 6 partes iguais, 324 pi dividido por 6, nós vamos obter 54 centímetros quadrados, aproximadamente, tá? Da fatia da pizza, porque aí faltou um detalhe, tá bom? Claro que o pi vai estar incluso se você colocar como sendo 3,14, senão vamos cortar aí mais ou menos essa pizza nesse valor, tá tranquilo? Direto agora, traz para mim, Maria, para a gente falar um pouquinho sobre, já falamos sobre área de figura plana, retângulo, trapézio, triângulo, agora falamos sobre círculo e eu vou finalizar com vocês um pouquinho sobre coroa, área da coroa circular, tá bom? Vamos lá então, vou mostrar para vocês um slide. Isso, Mari, obrigado. A área da coroa circular está exposta nessa imagem. Na verdade, são 2 circunferências, uma dentro da outra. A coroa é essa área que sobra quando eu coloco a menor em cima da maior, tá bom? Essa borda aí, como a gente chama comumente isso de arruela. Arruela, aquele material que vai junto com o parafuso, quando ele é perfurado, tá bom? Esse contorno, como se fosse, por exemplo, a parte de um bambolê dentro sendo vazio, tá bom? Isso chama-se área da coroa circular. Como é que calcula, professor? Eu vou pegar a área do maior menos a do menor e aqui sobrar é a área da coroa circular. E aí, quando a gente está falando de área, eu vou pegar a área πr ao quadrado. Esse R está maiúsculo para não confundir com o R da menor, que é minúsculo. E aí, em função disso, ó, preste atenção. Eu tenho π entre os dois, né? E a partir daí eu tenho essa formulazinha colocando em evidência. Vamos direto para uma solução? Vamos lá, atividade. Calcule a área da coroa circular no disco de vinil. Eu vou pegar a diferença do círculo maior com o menor em função dos raios. Coloquei em evidência, o π é raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Do jeito que está na fórmula aí. Ó. Aí eu vou substituir os raios que o disco de vinil me apresenta. O menor deles é o 2, o maior é 5. Primeiro, eu vou elevar ao quadrado, não esquece disso, para depois subtrair. Por favor, não vai fazer subtração antes de elevar ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4, tá? 5 vezes 5, 2 vezes 2. Fechou? Potência básica.
Agora, depois que eu elevo ao quadrado, aí eu faço a subtração. 25 menos 4 dá quanto? Exatamente, 21 pi centímetros quadrados. Tá bom? Volta para mim, Mário, para a gente fechar então. Gente, a partir disso, a gente fechou a área de figuras planas e resolução de questões. Fica ligado na próxima videoaula. Um forte abraço.